Olá! A Rede Sara teve um de seus estudos incorporados aos anais da Organização Mundial de Saúde. Trata-se de uma pesquisa sobre uma das sequelas da Covid-19, a névoa cerebral. Para falar desse tema, o Cidadania convidou a neurocientista Lúcia Viladino Braga, fundadora e presidente da instituição. Lúcia, uma honra tê-la aqui. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Lúcia, vocês fizeram uma pesquisa muito importante, que também é mais um alerta indireto para a ocorrência da Covid, né? Nem sempre as pessoas, mesmo aquelas que tiveram Covid bem leve, escapam dos sintomas. E vocês colecionaram pessoas com sintomas de dificuldade de pensamento, de organização. Fala um pouquinho para a gente do que é a névoa cerebral. Olha, a névoa cerebral é a dificuldade de memorização, de planejamento, de atenção, concentração, e isso dificulta muito a vida cotidiana. O que nos aconteceu, quando chegou a Covid-19, no início de 2020, ninguém sabia o que era. E vieram aquelas questões realmente pulmonares seríssimas, as pessoas indo a óbito, e a Rede Sara tem 9 hospitais de reabilitação, atende a 2 milhões de pacientes por ano. De um momento para o outro, 30% das pessoas que queriam tratamento no Sara queriam para reabilitação da memória. E a gente se assustou, porque quando você fala de qualquer doença, você tem a literatura médica, alguém já publicou, tem um livro sobre. E quando se falou da Covid-19, ninguém sabia o que era. Então, como tratar uma coisa que a gente não sabe? O que isso tem a ver com o pensamento, com o cérebro e como avaliar? Então, a gente sentiu que a gente tinha que criar uma literatura para o planeta, porque, na verdade, a gente não tinha resposta aqui no Brasil, mas ninguém no mundo tinha. Então, nós começamos a fazer esse estudo, nós avaliamos mais de 2.000 pessoas com Covid, com sintomas neuropsicológicos, problemas de memória, planejamento, fluência verbal, dificuldade de encontrar palavra e outra dificuldade de perceber a emoção do outro, de expressar a sua emoção. Então, desse grupo de mais de 2.000 pessoas, a gente selecionou aquelas que não tinham problemas neurológicos sérios anteriores, não tinham quadros depressivos psiquiátricos importantes anteriores, e tivemos essa amostra de 614 pessoas que nós estudamos e concluímos esse estudo que hoje está na Organização Mundial de Saúde. Ou seja, vocês são uma entidade conceituadíssima e tem o foco na reabilitação do aparelho locomotor e nas doenças neurológicas. E, de repente, vocês notaram que, em plena época da Covid, houve um desvio, houve um acúmulo de queixas nessa questão da percepção e do raciocínio cognitivo, né? Exatamente. Então, como vocês faziam um diagnóstico diferencial? Para incorporar, para selecionar essas pessoas, era necessário que, obrigatoriamente, elas tivessem tido Covid, né? Sim, o que aconteceu foi que essas pessoas foram à Rede Sara, procuraram para tratar memória e a gente fez a avaliação neurológica e aí fez a avaliação neuropsicológica. Então, verificamos que, assim, 100% das pessoas que nos procuraram tinham queixa de memória, atenção, concentração. E aí o outro grupo tinha também problemas de linguagem, de achar a palavra não vinha, a fluência verbal não vinha, problemas também na área da emoção. Então, aplicamos instrumentos e descobrimos realmente quais eram os problemas e aí estabelecemos uma forma de tratamento. Esses sintomas se manifestavam quanto tempo depois da pessoa ter contraído a Covid? Olha, os primeiros sintomas apareceram aos 2 meses, mas assim, 8 meses, 12 meses os sintomas permanecem. Então, o que aconteceu, por exemplo, lá na fase aguda da Covid, no início, a professora universitária estava dando aula remota, e daí ela afastava 15 dias por causa do Covid. Quando ela voltava para dar aula, ela não se lembrava o conteúdo da aula. Ou ela estava dando aula, de repente não sabia o que estava falando. Então, a gente viu que isso afetou muito as pessoas de escolaridade alta,
principalmente mulheres, economicamente ativas de escolaridade alta, porque elas sentiam muita falta no seu cotidiano de um funcionamento cognitivo. Até porque se presume que a pessoa é necessário um certo grau de instrução e de discernimento para que a pessoa possa dizer, não, eu estou precisando de uma ajuda, né? Porque podem ser confundidos. Como é que se faz o diagnóstico diferencial, por exemplo, de quem pode estar tendo um princípio de Alzheimer? São quadros diferentes, têm características diferentes, e a gente viu esses quadros em pessoas assim, uma pessoa de 24 anos, de 25 anos, que de repente, por exemplo, numa prova simples de planejamento, como eu te disse assim, desenhe um relógio, faça um círculo, desenhe um relógio marcando 10 para as 2. Aí você pega uma pessoa com pós-doutorado e ela não consegue fazer essa tarefa, porque ela não consegue planejar o relógio. Você tem o 0 aqui, o 6 aqui, ela começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parou aqui. Sabe como é que é? É como se alguém estivesse lendo um livro e ao final do parágrafo não lembrasse mais o que é a primeira frase. Exatamente, isso acontece, que é chamada memória de trabalho. Então, a capacidade de planejar, isso faz falta para muitas pessoas. Recebemos, assim, médicas que fizeram a consulta, quando a paciente acabou a queixa, ela não se lembrava a queixa da paciente. Que terrível. E aí usava a reserva cognitiva, vou anotar, repita tudo, aí anotou. Depois, o que eu faço neste caso? Então, você vê o nível de sofrimento das pessoas e é uma população grande. Sabe? Agora, certamente você já tinha um background muito forte, muita experiência, muita casuística em reabilitação cognitiva. Isso. Mas não aplicada exatamente a esse tipo da brain fog, névoa cerebral. Como é que foi? Foi possível transportar todo esse conhecimento para a prática de reabilitação dessas pessoas? Foi, e tem características específicas. Por exemplo, uma coisa muito importante no atendimento das pessoas com a névoa cerebral foi fazer o atendimento em grupo. Porque, de repente, a pessoa se sente muito solitária porque eu estou com esse problema. Quando eu vou para um grupo e eu vejo que eu estou com esse problema, você está com o mesmo problema, eu vou à cozinha pegar uma coisa, quando eu chego lá não sei o que eu fui fazer, eu começo a ler um jornal, não sei onde é que eu estava, eu não sei onde eu botei meu celular, o meu óculos, eu não consigo me planejar, eu esqueço de ir à consulta, eu esqueço um compromisso. Então a gente sentiu que era necessário, a gente fez grupos psicoeducativos, 4 sessões para cada grupo, de 2 horas, e agora, esse ano de 24, já a gente publicou um estudo, a gente chamou essas pessoas 24 meses depois da Covid. Quem tinha feito os grupos de reabilitação psicoeducativa e quem não tinha feito. E de todas as variáveis que nós estudamos, o fato de ter feito a reabilitação foi a mais importante. As pessoas aprenderam estratégias compensatórias e isso leva a uma plasticidade neuronal. Então, acha novos caminhos e solucionando e melhorando o cotidiano. Me dá um exemplo de estratégia. De estratégias, por exemplo, você faz um checklist todo dia de manhã. Hoje eu preciso fazer isso, a minha lista de tarefas, e eu vou clicando. Eu organizo meu ambiente para não ter coisa me distraindo, para eu poder prestar atenção, né? Isso é fundamental. Eu estabeleço passos, eu estabeleço objetivos, metas alcançáveis. Então, hoje eu quero... E a gente vai anotando isso. E não tem outra forma de disciplina, né? A gente criar uma disciplina e aí, eu consigo lidar com o meu cotidiano. Porque um problema muito forte foi o impacto que tinha no cotidiano. Então, se eu sou uma professora, eu tenho que ter essas estratégias. Se eu sou uma nutricionista, se eu sou um motorista, eu tenho que ter outra estratégia. Porque a gente teve homens também. Teve um paciente que eu atendi, que ele era motorista em Brasília, que é uma cidade 1, 2, 3, 4, 5, e ele era um motorista do serviço público, trabalhando na esplanada dos ministérios, e de repente ele estava muito perto, na Asa Sul, ele não sabia chegar até a esplanada, ele esqueceu o trajeto, sendo motorista durante 30 anos.
num órgão público ali. Então, a gente vai trabalhar a estratégia dele usar o... Já envolve aí uma certa tendência à ansiedade, né? Sim, a gente avaliou ansiedade, depressão, também foi comum nesses pacientes. Se a gente verificou o que acontece, o que a literatura traz logo na sequência, que o vírus da Covid, ele atacou muito o pulmão, muitas pessoas morreram, mas ele atacou articulações, coração, olho, ouvido e cérebro. No cérebro, a Covid atacou o vírus atacou os astrócitos, que são células que alimentam os neurônios morreram. Então, a gente vê que há uma perda e aí a gente tem que criar um caminho alternativo. Porque o neurônio, pelo menos em tese, ele não se regenera. Mas você pode criar outros caminhos. E ativar outros. Outros caminhos. Então, é isso que a gente busca com os grupos. Os resultados dos grupos foram sensacionais. A gente teve 208 pessoas que voltaram 2 anos depois e vimos uma recuperação boa em quem fez reabilitação. Agora, nós vimos pessoas que não se recuperaram em nada, que ficaram estagnados naquele nível de desempenho. Né? É assustador, é assustador. Eu acho que hoje, agora, né, que a gente está aí em 24, a gente está tendo um monte de casos de Covid, apesar da vacina. Ela não está hospitalizando tanto, ela não está matando, mas ela continua gerando sequelas neuropsicológicas. Isso, e tem um aspecto também paradoxal, porque parece que a ocorrência da névoa cerebral, ela não corresponde aos casos, não tem correspondência nos casos mais graves. A pessoa pode ter uma Covid muito leve e ter a névoa cerebral. É verdade, isso foi uma surpresa para a gente, porque avaliamos pessoas que tinham sido entubadas, pessoas que tinham estado na UTI, pessoas que tinham sido hospitalizadas. Nós fizemos uma gradação, pessoas tratadas ambulatorialmente, em casa, enfim, pessoas que foram hospitalizadas, mas não precisaram de UTI, UTI e UTI com intubação. E às vezes a pessoa que teve uma gripinha e ficou em casa ficou pior do que aquela que foi entubada, não teve nenhuma relação de dependência. Então, é onde o vírus ataca. Mais importante do que a gravidade do sintoma pulmonar. Agora, Lúcia, por que mulheres na maioria? Olha, a gente tem homens, né, e tem mulheres. As mulheres foram 75% da amostra. Nossa! O hormônio masculino, ele protege mais. Mas, natural, é que nem eu estou dizendo, existem homens que têm o sintoma, mas as mulheres são as mais afetadas. A média etária dessa amostra foi de 47 anos de idade, então mais mulheres dessa faixa. Nas mulheres? Nas mulheres, na amostra como um todo. E depois, nesse segundo estudo publicado agora em 24, a gente voltam 208 pessoas e a gente pode ver que essas pessoas, que a escolaridade alta ajudou na recuperação, que a idade mais jovem ajudou, mas o principal foi a reabilitação. E a gente está oferecendo essa reabilitação gratuita na Rede Sara, como tudo que a gente faz. É um hospital público exemplar no tratamento das pessoas. Isso, nós estamos com todo o hospital digitalizado, tudo com muita transparência, muita governança. Então, é muito claro o que a gente faz na Rede Sara. E é muito... Você chega, você já faz o seu... Você pede a consulta no site, ali mesmo já marca. Se é reabilitação pós-Covid, quando você entra no site Rede Sara, né, www.sara.br, já aparece reabilitação pós-Covid, a pessoa clica e já pergunta se você quer fazer em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, enfim, Belém, Macapá, toda a Rede Sara. São Luís também, que é São Luís. Cidade. É maravilhoso, fez 30 anos o Sara São Luís, ano passado. Você fez contribuiu para uma elevação do nível do atendimento de saúde fantástico. É muito bom. E aí a gente oferece atendimento. E essa segunda pesquisa das pessoas que fizeram a reabilitação foi muito interessante porque a gente ofereceu os grupos presenciais, mas também remotos, online. Quem queria participava de um grupo, clicava na hora, um grupo síncrono, né, todo mundo junto, mas remoto. E os resultados
do FOG, da melhora do FOG cerebral, da névoa cerebral, foram iguais no presencial e no tele. Então, se tem uma pessoa que está, por exemplo, hoje, no Rio Grande do Sul ou no Acre, onde a gente ainda não tem rede SARA de hospitais, ela pode pedir a telereabilitação pós-Covid. Isso aumenta a capilaridade do atendimento. O acesso. Hoje é totalmente capilar. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode pedir esse teleatendimento. A gente agenda e os resultados são excelentes. Realmente surpreendeu muito. Foi um resultado que chamou muita atenção. Foi ser tão positivo quanto o presencial. Toda essa experiência foi publicada também na revista Neuro Rehabilitation e foi transferida também para os anais da Organização Mundial de Saúde, né? Certamente órgãos em outros países, hospitais e outras unidades também, utilizando esse conhecimento aqui do Brasil, nós estamos exportando know-how, então. Né? Exportamos muito, isso é muito bom. Uma coisa muito boa na rede SARA é que a gente inverteu. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Hoje o europeu manda os filhos estudarem aqui, o americano vem fazer residência conosco. Então, por exemplo, eu sou professora da Faculdade de Medicina de Massachusetts, eu recebo alunos residentes de medicina de Massachusetts aqui no Brasil. Temos convênio com a Universidade de Haia, vêm os alunos de Haia ficarem 6 meses, os alunos da Holanda. Então, realmente, o Brasil se tornou um polo em neurociências, exportando conhecimento com suas publicações, sua participação junto à Organização Mundial da Saúde e há vários também grupos de pesquisa e sociedades internacionais na área de neuroreabilitação e neurociência. Então, invertemos. A rede também tem parceria com outras instituições na Europa ou nos Estados Unidos. Vocês estão colocando em andamento algum outro tipo de pesquisa, algum outro campo? Nós temos pesquisas em vários campos, assim. Nessa área da neurologia, nós temos na área da criança com lesão cerebral, do adolescente. Então, na criança, a gente tem muito trabalho com a participação da família na recuperação da criança com paralisia cerebral. Nós fomos pioneiros no mundo. Esse modelo também, nós criamos um método SARA de reabilitação da criança com lesão cerebral, que hoje é usado no mundo todo também. Então, eu acho que o Brasil hoje tem um outro patamar no nível de produção do conhecimento científico e divulgação, e métodos de tratamentos baseados em evidência e humanisticamente. Porque esse tratamento olho no olho, ele é fundamental. Não se trata uma pessoa sem empatia, sem carinho, sem escuta. A gente precisa ouvir o outro, né? Até para crescer e aprender. Com todo esse conhecimento que você tem, uma biografia quilométrica, digamos assim, irredutível num programa de televisão, você já pensou em escrever sua biografia? Não pensei em escrever minha biografia ainda, mas fica a sugestão, Paulo, gostei. Assim, de todos esses casos que você, de tanta gente que você já ajudou, assim, eu queria que você contasse algum daqueles os que mais te sensibilizaram. Tem muitos casos muito bonitos. Hoje, tem crianças que eu acompanhei que hoje estão na faculdade. Então, é muito bom você ver uma criança que chega sem falar, sem andar, e ela se desenvolve, ela se forma, ela cria sua família. Então, isso é muito bonito. Já tive muitos casos, são muitos casos belíssimos, assim, de recuperação e de recuperação mesmo em casos que a gente não imaginava. Por exemplo, o diretor de teatro, Fernando Torres, ele estava muito cheio de remédios. E ele ficou numa situação bem complicada, numa cadeira de roda, não falava. E aí ele veio para Brasília, do Rio de Janeiro, e a gente foi tirando isso e ele conseguiu montar uma peça no Teatro do SARA, dirigir uma peça. Quer dizer, então é uma coisa linda você pegar uma pessoa que não está falando e chega e fala e dirige uma peça. Isso ele selecionou profissionais do SARA, o jardineiro, a enfermeira, quem tinha interesse em teatro e montou essa peça do Milor Fernandes. Então, foi uma coisa belíssima, assim. Os casos são lindos. Uma coisa que eu já pensei é de escrever sobre os casos, porque eu tratei pessoas como Jorge Amado, sabe, Darcy Ribeiro.
Então, Herbert Viana, do Paralamas, que é uma pessoa que fez uma recuperação belíssima e está muito bem, e que mostra, o Herbert é muito interessante porque eu tenho segmento de avaliação dele de mais de 20 anos. Então, a neurologia antiga dizia assim, os primeiros 6 meses depois da lesão que a pessoa evolui, aí fica estagnado. Eu acho uma maravilha, Herbert hoje está com 60 anos, estar com o cérebro melhor este ano do que estava no passado. Então, a gente mostra isso também, que a plasticidade neuronal, ela é possível em todas as idades. Eu tenho, inclusive, artigo na Science publicado mostrando isso. Plasticidade neuronal, construção de novas redes de neurônios no cérebro depois dos 45, 50 anos, 55 anos. Então, essa mudança é muito importante. E também o conhecimento sobre o cérebro, ele está evoluindo de uma outra forma. Parece que a nossa percepção enquanto ser humano começa lá muito nos primeiros meses da gravidez, né? Exatamente, exatamente. Vem muito da memória do útero e tem pesquisas, inclusive, com ressonância funcional, que mostram a ressonância funcional, a gente vê o cérebro funcionando, do adulto, do bebê. Então, você entra e eu te dou uma tarefa com um fone de ouvido, uma tela, dentro de uma ressonância, que faz a imagem da anatomia do cérebro, né? Mas do funcionamento do cérebro. Então, se eu te dou uma tarefa de cálculo, ativar a área do cálculo, se é de planejamento, a área de planejamento. Então, bebês de 2 meses de vida ouviam a voz da própria mãe dizendo essas palavras e depois ouviam a voz da mãe do outro bebê dizendo a mesma coisa. A percepção não é a mesma, né? Quando ouvia a própria mãe, o cérebro ativava todo. Quando ouvia a mãe do outro, ativava as áreas auditivas só. Então, aos 2 meses, aquele bebê sabia muito bem que era a mãe dele. E a mãe do outro bebê tinha essa reação no filho dela, né? Então, todas as mães tinham essa... Esse trabalho é um trabalho muito bonito também. Então, a gente vê que vem lá do útero. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com as barrigas das gestantes. Lúcia, eu preciso que você faça um apelo às pessoas, chamando de volta para a necessidade da vacina, os cuidados com a Covid, porque, afinal... Nosso tema da conversa principal começou por aí. Isso. E, então, a importância que, já que mesmo uma Covid bem leve, ela pode trazer sintomas como a névoa cerebral meses depois, eu queria que fizesse um apelo às pessoas para que elas se vacinassem e tomassem mais cuidado. Realmente, eu acho que esse é um apelo importante, porque muita gente pensa assim, estou vacinado, vou pegar uma gripinha. Eu também não me incomodo de pegar uma gripinha, de espirrar, entende? Acho que ninguém se incomoda com isso, né? Ficar com um pouquinho de coriza. Agora, eu me incomodo com o meu cérebro. Então, eu acho que eu estou colocando em risco o meu cérebro, o meu pensamento, o meu planejamento, o que impacta na minha qualidade de vida. Então, eu acho que ter sempre, a gente continuar tendo esse álcool no carro, na bolsa, na mochila, tocou na superfície, limpa, vai para a academia treinar, passa o álcool, sabe? Vai para uma aglomeração, bota uma máscara, sabe? Eu acho que realmente é muito importante continuar a vacinação. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma honra, mais uma vez. Nossas portas aqui estarão sempre abertas para você. Gostei muito de estar com você, Paulo. Muitíssimo obrigado por estar de volta aqui no TV Senado, estar com vocês do Cidadania. Um grande prazer. Muito obrigada. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.